aqui novamente para adorar o nosso Deus. Amém? Vamos inclinar nossos corações em oração. Nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, deste lado aqui do templo, lembrando aquilo que o profeta disse, Pai. Nós só temos essa oportunidade de ser mortal. Cada ser humano, não há nenhum que possa vencer por si próprio a morte, Pai. Mas foi o Senhor quem venceu no Calvário. E temos uma única oportunidade de sermos mortais e ter um tempo aqui, Pai. Estar preso nesse tempo. Porque na verdade viemos de Deus, estamos voltando para Deus. Então que possamos usar o tempo que o Senhor nos dá da melhor maneira, Senhor. Possamos remir o tempo, Pai, como o Senhor diz nas Escrituras. Pedimos a Tua liderança sobre essa reunião, Pai. Que o Teu Espírito possa vir, Senhor, como sacrifício da tarde, Pai. Que vinha, Pai, Teu Espírito sobre o sacrifício, Senhor, possa chegar com um cheiro suave a Ti, Senhor. Tu possa se agradar do nosso sacrifício, Pai. Não viemos fazer outra coisa a não ser sacrificar a Ti, Pai. Adorá-los, Senhor, e é o maior prazer fazer isto, dizer que Tu és bom, que Tu és o doador de toda a boa dádiva, Senhor. Toma o controle completo, Pai, desse ambiente, Senhor. Teus anjos possa, Pai, passear entre nós, Senhor. Curar cada enfermo, Pai. Dá a clareza, a revelação necessária em cada coração, Pai. Suprir cada necessidade, Senhor. Nós viemos aqui para Te dar honras, Pai. Dizer que Tu és maravilhoso, Senhor. Toma o controle, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo, Senhor. Cada espírito contrário possa ser removido, Pai. Com a Tua presença, Senhor. E a glória de Deus possa vir sobre nós, Senhor. Aliviar as cargas, Pai. E nos dar a direção que precisamos nesta hora. Ajuda cada um dos Teus filhos, Senhor. Receba o nosso culto, Pai. Receba a nossa gratidão nesta tarde, Senhor. No precioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Espírito de Deus, mova. Escreva em mim Tua palavra. Louvado seja Deus. Espírito de Deus, mova. Escreva em mim Tua palavra. Preencha todo o meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus, vazio eu quero estar, para que Tu, Senhor, venhas encher, para que Tu, Senhor,
derramado por mim, na cruz por mim, na cruz por mim, eu não mereci. Aleluia, foi a graça, mas o meu Jesus pagou. Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou. Quando estou desanimado, de prosseguir essa jornada, sinto que existe alguém querendo me condenar. Então olho para o sangue que foi derramado por mim, sinto forças novamente para a jornada prosseguir. Glória a Deus, graças Senhor por este sangue, sangue precioso. Ó sangue carmesim, foi derramado, na cruz por mim, na cruz por mim, eu não merecia, mas o meu Jesus pagou. Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou. Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos passar pelos pedidos de oração nesse momento. Vou chamar aqui o irmão Reinaldo e orar aqui na frente. Esses são os pedidos dessa noite. Agradeço a Deus por mais um ano de vida da minha filha Kailane. Que Deus continue abençoando e guardando sua vida. É o desejo do irmão Volmir e família. Que Deus abençoe. Irmão Valdécio e irmã Sara agradece a Deus por mais um ano de vida de sua filha Natiele. Que Deus abençoe a jovem. Também eu lembro da minha esposa, que segunda-feira agora também completou mais um ano de vida, a irmã Elisângela. Deus continue abençoando ela. E se você lembrou de algum familiar, algum problema, algo que desceu em seu coração nesse momento, quiser levantar sua mão direita, reconhecendo que o único Deus verdadeiro que pode resolver todas as coisas, Ele está aqui nesse momento, vamos colocar em oração. Oramos com o irmão Reinaldo nesse momento. Precioso Deus, amado Pai Celestial, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, meu Deus, para receber esse presente precioso que era a Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, pela alegria realmente de cada irmão completar mais um ano de vida, mais uma fase, meu Deus amado. O mais precioso de tudo é que estão completando mais uma fase em Tua presença, Senhor. Senhor, a comemoração, meu Deus amado, nós entregamos a Ti, porque Tu és o merecedor, meu Deus, porque Tu derramaste o sangue precioso naquela cruz do Calvário, meu Deus. Senhor, nós fomos purificados pelo aquele sangue precioso, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, mas sabemos que ainda há muita dificuldade para muitos nesse caminho, Senhor. Que o Senhor possa ajudar eles, cada um deles trilhar, meu Deus amado. Pessoas que passaram pelas necessidades dessas enchentes, meu Deus. Que o Senhor venha comover o seu coração, meu Deus amado, a favor dessas pessoas, ó Deus. E suplir as necessidades de cada um, meu Deus. Pessoas chorando, pessoas porque perderam famílias, ó Deus. Muitos nem consideram os seus bens materiais, mas a própria família que perderam nessas enchentes, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Senhor,
A causa está em todas as tuas mãos, ó Deus. O culto está em tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor tome o nosso pastor mais uma vez. Que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus amado. Os nossos corações estejam quebrantados nessa noite, ó Deus. Para que a tua palavra realmente possa entrar e fazer morada em nossas vidas, ó Deus, em nossos corações, Senhor Jesus Cristo, para que nós saímos aqui melhores do que entramos, ó Deus. Senhor Jesus, o culto está aberto em tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Se puder sentar, irmãos, vamos adorar o Senhor com as ofertas. Para estar mais perto de ti, desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar, para ser mais como tu, Senhor. O preço pagarei, doce Espírito Santo. Espírito Santo, vem agora me encher, afasta tudo que possa me impedir de caminhar, ainda que meu corpo esteja fraco, sofrendo tantas dores, só quero deixando tudo no altar, para ser mais como tu, Senhor. Preço pagarei. Sei que na morte está a vitória. Sim, valerá a pena quando eu chegar na glória. Senhor, toma toda a minha vida, minha vida te dou. Preço pagarei para estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar, para ser
abençoando cada coração. Sem dúvida, cantar esse hino, a gente tem que sempre lembrar que a vida cristã exige renúncia, exige saber perder, exige abrir mão dos próprios direitos, negar a si mesmo. Não há cristão sem que ele se negue a si mesmo, não há cristão sem renúncia, não há cristianismo sem perder. Jesus disse que aquele que não perder nessa vida não pode ganhar a outra. Amém, amados? Ainda em tempo, a irmã Aldaísa, né, e também a irmã Idene perderam um irmão hoje pela manhã, e o corpo dele está sendo guardado lá na Capela Borba Gato, no cemitério municipal, e os irmãos que querem dar apoio à família, especialmente a irmã Aldaísa, a irmã Sônia, todos os que fazem parte da família, eles estão lá guardando o corpo nessa noite, ele vai ser sepultado amanhã pela manhã. Eu creio que muitos irmãos, depois do culto, podem ir lá e dar suas condolências à família. Ele não era da congregação, mas grande parte da família congrega conosco, e nessa hora a gente deve orar pela família que fica, sempre aquela dor, é difícil de ser consolado, por mais que a gente sabe que muitos vão partir, mas a gente nunca se acostuma, nunca vai se acostumar com a morte. A morte sempre é um visitante indesejado, nós nunca queremos ele na nossa família, mas às vezes alguns de nós precisam ser sepultados. Aliás, são coisas que a gente não tem controle. Enquanto estávamos aqui no culto na terça-feira, uma pessoa tinha sido, um carro chocou-se com um ônibus aqui na via principal, e uma moça de 31 anos veio a falecer. Essas coisas todas sempre devem ser uma advertência para nós, especialmente quando chove muito, tomar muito cuidado nos cruzamentos. Às vezes as pessoas, pelo que eu sei, ele cruzou a preferencial e o ônibus colheu ele bem na porta do carona. Uma moça de 31 anos morreu na hora e 2 ficaram feridos. Você sabe, nós que somos cristãos, a gente sempre deve estar orando e vigiando, porque Satanás, o nosso adversário, sempre anda à espreita, né? Então Deus nunca tem permitido que algo aconteça conosco, mas uma coisa como essa sempre é uma advertência, né? Sempre é uma advertência. Quando chove, a gente tem que triplicar o cuidado, e que Deus continue com a sua mão de misericórdia sobre nós. O Jorge e a sua família, é um prazer tê-los mais uma vez. É Priscila, né? O Luiz e a Larissa. A Ana não pôde vir? Então vamos nos colocar de pé. São irmãos preciosos, conhecem o profeta, congregam com o pastor Jorge em Camboriú, né? Amém. Vamos então abrir a Bíblia em Apocalipse 10, a partir do versículo 11. E eu quero dar continuidade ao assunto das 10 virgens. E hoje eu quero falar a respeito dessa gravidez da igreja. Como é que isso acontece? Como é que a igreja se torna grávida da palavra, de acordo com a Escritura? Haja visto que nós vimos como que a virgem prudente, ela entrou e a porta fechou-se, e ali estava então as bodas do Cordeiro. Não a ceia das bodas, mas as bodas do Cordeiro. Isso é um processo que está acontecendo com cada um de nós. Toda vez que viemos ao culto, ou que lemos a Bíblia, o Espírito de Deus está levando a semente, que é a palavra, para dentro de nós, para produzir o filho da promessa, como foi com Maria. Veja, foi um anjo que veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para ser materializada em Maria. E ela recebeu a semente sem nenhuma emoção. Isso significa que nós, como gentios, estamos supostos a sermos abençoados, como foi Cornélio. Veja que os judeus, para receber o Espírito Santo, os apóstolos impuseram as mãos. Os samaritanos, para receber o Espírito Santo, os apóstolos impuseram as mãos. Mas quando chegou nos gentios, que foi a casa de Cornélio, apenas por ouvir a palavra, eles receberam o Espírito Santo. Por isso nós devemos estar com o nosso coração sempre aberto para essa experiência, que é receber o Espírito de Deus em nossos corações através da palavra. E Maria também, ela recebeu a semente em seu ventre sem sensações, porque se ela tivesse alguma sensação, colocaria Deus numa confusão. Ela simplesmente creu
e a palavra veio a materializar-se na vida dela. E Maria é um tipo da igreja, a verdadeira igreja que conceberia do Espírito Santo e ela daria luz ao Filho prometido, ou seja, Deus em carne humana outra vez. Então, nós vamos falar de diferentes ângulos. Até talvez não consiga entrar hoje, mas quero entrar também no ponto de que Jesus Cristo, durante 7 eras, ele estava noivo da igreja, mas apenas agora, no tempo do fim, da cabeça desce, é que ele vem para o casamento. E nós vamos ler na Bíblia como um sacerdote, ele não poderia casar com uma mulher tocada por um outro homem, porque um sacerdote está suposto a casar com uma virgem, e ele não pode nem casar com uma viúva de um outro homem, porque ela já foi tocada. Isso é um tipo de Cristo, e quando ele desce para vir à igreja de Laodiceia, ele a encontra com as portas fechadas, e ela já estava contaminada por dogmas e credos e mandamentos humanos, e ele teve que repudiá-la, e foi atrás de uma virgem que não estava contaminada com nenhuma doutrina humana, doutrina denominacional. Muito embora nós viemos do sistema religioso, mas Deus guardou-nos como guardou a mulher de Abraão. Antes que Abimeleque chegasse nela, Deus chegou primeiro e impediu que ela fosse contaminada pela semente de Abimeleque. Isso mostra que a verdadeira igreja, ela é guardada por Deus para não ser contaminada com dogmas e credos feitos pelos homens. Isso é muito importante entender. Amém? Vamos ler a Bíblia então em Apocalipse 10. Apocalipse 10 é a igreja do tempo do fim. Lembre-se que João representa a verdadeira igreja. Jesus disse a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então correu-se um dito que João não morreria, mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Então João foi elevado na ilha de Pátimos até o dia do Senhor, e ele viu toda a segunda vinda e registrou isso no livro de Apocalipse. Então João representa a igreja que estará viva para o dia do arrebatamento. Então ela representa cada um de nós. É bom entender isso, tá? Vamos então ler Apocalipse 10. Então, do versículo 1 ao versículo 7, diz aos dias que dizem respeito ao ministério de Elias, o ministério do Mombrana. Do 8 ao 11 já não é mais o Mombrana, já é a igreja. É muito importante entender isso. Veja que Jesus Cristo, quando ele entrou na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele abriu no capítulo 61, e ele leu o primeiro versículo e a metade do versículo 2. Então ele sabia até onde ia o seu ministério. Por isso que o Mombrana também nunca pregou Apocalipse 10 do 8 a 11, porque seu ministério iria somente até o 7º versículo. Por isso ele pregou a série de Hebreus 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele nunca foi a Hebreus 8, porque seu ministério parou exatamente em Hebreus 7. Por isso ele pregou: quem é este Melquisedeque? Pregou várias vezes: Melquisedeque, o grande príncipe rei, e assim por diante. Porque Hebreus 8 já se refere à noiva de Jesus Cristo. Então, quando você pode localizar o dia, a hora e a mensagem para o seu dia, é quando você pode ter fé naquilo que Deus disse que você é. Amém? Vamos ler a Bíblia então. Apocalipse 10, do 8 a 11. E a voz que eu do céu tenho ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então veja, em Apocalipse 6 o livro estava fechado, em Apocalipse 10 ele já está aberto. Então João toma o livro aberto. Isso é uma expressão que nós usamos da palavra aberta, ou seja, da palavra revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Então vejam, por isso que o profeta, aliás, por isso que o Espírito Santo veio ao profeta e ele disse: eu cavalgarei novamente esse caminho. Então haveria uma segunda cavalgada por todo o mundo dessa mensagem, não mais por William Branham, mas pelo anjo forte que desceu do céu, que é o Espírito Santo. Então veja, e fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Agora eu quero que você note que essa aqui é uma palavra respeitosa e tem a ver com Gênesis. Quando Eva comeu da árvore,
e deu a seu marido. Nós sabemos que aquele comer lá se refere a uma semente que foi depositada dentro dela. Isso é uma palavra respeitosa, para não causar um escândalo. Então aqui está falando de uma semente colocada no ventre da igreja. Porque é pela semente que a vida continua. Não se trata de pegar esse livrinho e comer o papel. Vamos comer o livrinho. Não, isso seria uma ignorância, uma estupidez. Mas se você lê em Gênesis, que Eva comeu da árvore e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, aquilo é uma palavra respeitosa. Trata-se de uma semente depositada no ventre. Quando se entende, digam amém. É importante, por isso que João comeu o livro. Em outras palavras, aquele livro, aquela palavra entrou para dentro dele. A vida entrou para dentro através da palavra, porque na palavra está a vida. Agora veja, e fui ao anjo, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Veja, à medida que a palavra vai sendo absorvida, veja, a palavra se faz carne. Esse é o propósito. O propósito de comer a palavra é que ela vai se tornar carne em nossas vidas, porque você é aquilo que você come. Se você come muito alho, você vai cheirar alho. Se você come muita margarina, sua pele vai estar cheia de óleo, seu cabelo todo gorduroso, porque você come muita margarina. Você é aquilo que você come. A igreja se torna a palavra à medida que ela come a palavra. Amém, amados? E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Veja, nós temos a mensagem na mão. De onde veio essa mensagem? Da mão do anjo. O que estamos comendo? Esta palavra. Esta é a mensagem revelada. Nós podemos dizer amém para isso? Você não pode ter isso na prateleira e dizer assim: ah, pastor, eu não gosto de ler muito. Bom, o que eu posso fazer? Você está dizendo assim, ó, eu não me interesso pela mensagem. Quando uma pessoa diz assim, ah, eu não gosto muito de ler, ela está dizendo, eu não me interesso muito pela mensagem. Ora, a ordem é, pega o livro e come. A ordem não é, se você sentir, se você, quem sabe, quer dar uma olhadinha, então você pode ler se você gostar. Não diz isso, diz, pegue e come. Aqui está o mistério. A igreja está se alimentando do corpo, palavra, do Filho do Homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Amém, amados? Então, qual é o povo que vai no arrebatamento? O povo que está sendo alimentado por essa mensagem. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Por esse versículo nós entendemos que a obra não seria terminada no dia de William Branham, mas haveria uma segunda cavalgada através da igreja para percorrer o mundo outra vez, porque João tinha que comer e reprofetizar. Se João é um tipo da igreja, então a igreja está reprofetizando aquilo que já foi profetizado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, e o Senhor nos alimente desse livro, e que isso possa tornar-se carne, ó Pai, porque esse é o propósito dessa palavra vir a nós, para que ela possa nos alimentar e nos transformar, porque somos transformados pela renovação do nosso entendimento, de fé em fé e de glória em glória, somos transformados na imagem da palavra. Então nessa noite, que haja um degrau a mais, um passo a mais, um crescimento, Senhor, que vem pelo Espírito, porque um planta, outro rega, mas só Deus pode dar o crescimento. Oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Deus os abençoe. Assentai-vos, amados. Muito obrigado. Muito bem, vamos um pouquinho em Apocalipse 3, verso 14. Veja que nós estamos supostos a nascermos de novo pela palavra, porque sem novo nascimento nós não seremos arrebatados. E o novo nascimento, ele não vem pela semente natural, e sim pela semente palavra
que é a palavra de Deus, agora expressada por lábios humanos. Lembre-se que o que Deus disse para Adão é que era para ele multiplicar-se. Tudo já estava feito. A vida marinha, a vida botânica, a vida animal, tudo já estava feito. Só tinha uma coisa que Adão tinha que fazer, e ele falhou nessa única coisa, que era trazer filhos à existência pela palavra falada. Então, o primeiro Adão falhou nisso, e então o diabo chegou primeiro, e nós íamos pelo sexo. Mas o segundo Adão, ele não falharia. Por isso que a palavra falada é a semente original. Quando Deus coloca um HAM na vida de Abraão, e torna Abraão a cabeça de uma raça, a partir dele então nasce o povo judeu, o povo hebreu, e ali estava ele como pai das nações. Da mesma forma, de uma maneira que nós não podemos questionar, mas Deus também põe na vida de William Branham um HAM, e torna ele cabeça de uma raça espiritual, ou seja, cabeça da nova criação nesse tempo do fim. Então Deus põe nele esse HAM, como colocou em Abraão, e quando o livro foi aberto, aquilo que Adão deveria ter feito, mas não fez, o diabo entrou primeiro. Mas aqui agora no tempo do fim, antes que Satanás pudesse nos contaminar com credos e dogmas, Deus traz essa mensagem, e através da palavra falada, os nossos corações concebem a mensagem para o dia que estamos vivendo. Então, veja Apocalipse 3 um pouquinho, abra comigo ali no versículo 14, eu quero mostrar um pequeno ponto, falando a respeito dessa união entre Cristo e a igreja, desse conceber, tá? Verso 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então esta criação aqui não é a criação que veio pelo sexo, mas sim a criação que veio pela palavra. Essa nova criação, ela é uma criação distinta da velha. Na mensagem à era de Laodiceia, na página 302, o profeta fala um pouquinho sobre isso. E eu tenho às vezes encontrado pessoas, lógico que todos nós passamos por isso, não vamos excluir disso, né? Mas muitas vezes nós estamos olhando para o homem de fora e entrando em problemas por causa do homem de fora. O homem de fora não está sendo reformado por Deus. Devido à nossa educação, o ambiente onde nós somos criados, depende da família que a gente nasceu e tanta coisa, a gente traz muitas coisas erradas em nossa vida e cabe a nós dominá-las. Porque Deus não está reformando o homem. Deus não está botando remendo de pano novo em pano velho. O pano novo, na hora de lavar, ele vai encolher e vai rasgar o pano velho. Não se põe vinho novo em odre velho. O vinho novo trabalha, e ele se movimenta, ele fermenta e arrebenta o odre velho, perde-se o odre, perde-se o vinho, disse Jesus Cristo. Então, muitas vezes, por não entender isso, nós entramos em complexos, e o diabo toma isso para nos arrastar para baixo, para puxar você para depressão, para fraqueza, para debilidade, e tudo que ele quer é botar medo em nós e mostrar quão incapazes nós somos. Mas se nós olharmos para a nova criação, que o homem de dentro é gerado pela palavra, não tem nada a ver com meu pai, nada a ver com meu avô, não tem nada a ver com o concurso natural. Esse velho homem foi sepultado pela fé no batismo. E não tem esse negócio de que o velho homem quer viver. Você tem que dominar o de fora e pronto. Ora, você domina a fome, domina o sono, porque não pode dominar as outras coisas. É uma questão de pensar corretamente. Então, dentro de nós há um novo homem, há uma nova criação, feita pela palavra. Por isso ele pregou a mensagem, a palavra falada é a semente original. Inclusive é uma foto do profeta, não sei se vocês conseguem botar na tela, aonde aparece uma pequena luz em seu ombro, o pilar de fogo colocado no seu ombro. Aquilo é uma profecia, aquilo não é uma fotografia que o anjo tirou só para enfeitar o calendário. Aquilo é uma profecia que está em Isaías, aonde diz que o principado está sob seus ombros. E ombro é corpo.
Então aqui está a prova que a semente sairia do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então ele prega 2 mensagens no mesmo dia. E prega a palavra falada. Olha, isso é Gênesis. A palavra falada é a semente original. Inclusive ele fala nessa mensagem que quando nós cremos na palavra e nascemos de novo, esse novo nascimento nos põe em ordem, lá em Gênesis, aonde Adão deveria ter nos trazido pela palavra. Como ele não falou e vimos pelo sexo, Deus endireita isso pelo novo nascimento. Então a gente deve dar mais valor a esse novo nascimento, alimentar mais esse de dentro, e ele vai subjugar o de fora completamente. Amém, amados? Isso é igual aquela história que mandou na conta do velho índio, que converteu-se num determinado sermão, numa igreja, e o índio então veio à frente, foi batizado em nome de Jesus Cristo, e estava muito feliz. E por uns dias o índio veio na igreja e tal, e depois ele passou uma temporada sem aparecer no culto. E o pastor ficou preocupado. Onde é que anda o índio? O que ele está fazendo da vida? Será que voltou para a reserva e assim por diante? Num culto o índio apareceu. Veio na igreja e o pastor terminou o sermão, desceu da plataforma e foi lá falar com o índio. Porque ele estava muito curioso. O índio tinha recebido o evangelho, estava muito feliz. E passou um tempo sem aparecer na igreja. Aí o pastor chamou ele para o escritório e perguntou como é que ele estava, e como é que ia a família, como é que ia a vida. O índio disse assim: vai tudo bem e vai tudo mal. O pastor, muito curioso, perguntou: mas como que vai tudo bem e tudo mal? Falou: olha, o problema é o seguinte, disse o índio. Quando o índio não era cristão, quando o índio era um incrédulo, o índio tinha um cão preto dentro dele, e não tinha guerra. O índio fazia tudo que era errado, e nunca se sentia condenado. Mas depois que o índio se converteu, o índio tem um cão preto e um cão branco. E os dois estão brigando o tempo todo. Aí o pastor teve uma luz. Mas muito bem, qual dos dois vence a briga? Disse o índio: depende. Depende do quê? Perguntou o pastor. Depende de qual cão que o índio alimenta mais. É simples, simples, simples. Tudo que você não alimenta morre. Mas enquanto a gente fica dando água para aquele negócio, aí, olha, pega uma pessoa que só vive o tempo todo lustrando o carro, e o tempo todo falando de carro, e de carro, e de carro, a conversa dele vai ser só carro. Pega o sujeito que vive fazendo só de jornal, sabe tudo, coisa de política, o assunto dele é só política. Pegue um que só fala em investimento, 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 ele só fala em dinheiro. Mas pega uma pessoa que passa o tempo todo lendo a Bíblia, o tempo todo meditando, seu assunto é Deus, seu assunto é a palavra. É simples, 1 mais 1 é 2. Por isso que nós temos que viver num ambiente de fé, o tempo todo se alimentando da palavra. Amém, amados? Agora veja, essa nova criação, o meu tema está dentro ainda das 10 virgens, do casamento do Cordeiro. Agora veja, essa nova criação, nós sabemos que quando um homem procura uma companheira, ele procura uma mulher para reproduzir-se a si mesmo. Então, através dela, através da semente dele, a vida continua. Então, a herança passa para os seus herdeiros, que são seus filhos. Da mesma forma, quando Jesus Cristo vem para o casamento, ele vem para reproduzir-se a si mesmo em carne humana. E ele o faz pela semente. Por isso, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Se não produz Jesus Cristo em carne humana, então não é a palavra original. Mas se é a palavra original, produzirá Jesus outra vez. Amém? Então veja o que diz o profeta. O princípio da criação de Deus, é isso que o Senhor Jesus disse que ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois essa primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são: ele é o originador
ou autor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus, e Ele é o Criador. São João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador, e Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Certamente podemos ver agora o que essas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significa que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Mas agora Ele está no meio da igreja. Enquanto está ali, revelando quem Ele é nessa última era, Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é uma outra criação, e isso tem a ver com a igreja. E esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador dessa igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Como Espírito de Deus, Ele desceu e entrou na Virgem Maria, as células das quais nasceu seu corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era o suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um homem Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era da nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro dessa nova raça e ele é a cabeça dessa nova raça. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora, em união com Cristo, ele se tornou a nova criação de Deus. Efésios 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu entendo com esse versículo, isso para mim tem sido uma coisa que eu tenho me baseado, de que cada filho de Deus, ele vem ao mundo feito de uma certa forma para receber a palavra para o dia que ele está vivendo. Ele vem com equipamento dentro dele, pode chamar isso de instinto como quiser, para mim é predestinação. Se ele é feito, ele é desenhado. Foi por isso que Jesus disse para a classe religiosa do seu dia: por que vocês não entendem a minha linguagem? Podíamos dizer assim: vocês não foram feitos para me entender. A igreja, ela é feita, ela é desenhada por Deus, ela tem algo dentro dela, ela nasce com fome, ela nasce com sede, ela é atraída. Por quê? Porque a palavra soa para ela de uma forma especial. Por isso Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Feitura, para mim isso é ponto pacífico. Isso revela o mistério que envolve nossa vida. Então a gente pode dizer assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é feito, veja, isso é algo que não dá para explicar, mas é a pura verdade. Então veja, feitos, né? Feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que obras são essas? Crer na palavra, adorar a Deus, orar, congregar, entender. Essas são as boas obras.
Veja, porque perguntaram a Jesus: Senhor, como é que podemos fazer as obras de Deus? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Por que que para nós é tão fácil crer em William Branham? Porque Deus nos fez para crer nele. É simples. Veja, aquela mulher do poço, ela tinha 6 casamentos. Todo mundo conhece bem essa história. Ela foi feita para crer em Jesus quando ele apareceu. Mas o fariseu, que tinha o pai correto, a mãe correta, o avô correto, tudo mais, chamou Jesus de diabo. Quem sabia mais? A mulher do poço ou o sacerdote? Então ela foi feita para crer na palavra feita carne. Somos feitura sua. Amém, amados? Veja, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta nova criação não é a velha criação reformada. Atente bem para isso, porque nós carregamos um monte de defeito e nós vamos ter que dominá-los. Temperamentos, hábitos, uma série de coisas. Tudo depende da criação, da sua família, o ambiente onde você que nasceu. Você vai ter que lidar com isso. Porque Deus não está reformando o velho homem. E o projeto de Deus é dar um novo nascimento ao homem de dentro. É verdade? Para Deus nos guardar, Ele nos põe dentro de um casamento. Aquele ato é um ato correto dentro do casamento. Fora, o mesmo ato é imoral. Mas Ele dá um casamento. Ele põe limites. Me entende, né? Ou não poderia ser chamada de nova criação. Isso é exatamente o que diz. É nova criação. É outra criação distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que Ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, Ele propôs uma nova criação. E ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, Ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador, criando para si uma parte de sua criação. E esta é a verdadeira revelação de Deus. Este foi seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. A verdadeira igreja, ela é a nova criação, pelo novo nascimento. Esse é o propósito de Deus. Amém? Por isso Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Então a vida aparece outra vez em semente, na forma de semente. Amém? É por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e se ver ainda no meio da igreja, como autor dessa nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isso acontecer por seu próprio decreto. Ele escolheu os membros dessa nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o seu beneplácito e sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, Ele fez isso acontecer. De que outra maneira Ele poderia saber que estaria no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se Ele não garantisse? Então Deus não fez seus negócios mal feitos. Como por muitos anos a gente pregou um evangelho, levando as pessoas ao desespero, a ter dó de Jesus, a se converter porque iam para o inferno e assim por diante. Deus não fez isso assim. Deus sabia quem Ele chamou, ou Ele chamaria. Ele sabia quem elegeu. Ele sabia quem creria e quem não creria. Porque nós somos feitos para crer. Amém? Por isso apareceria aqui no tempo do fim um primeiro grão maduro da nova criação, para provar que era um grão, para provar que tinha a mesma vida e pôde fazer os mesmos sinais e as mesmas maravilhas, para provar que Jesus em verdade ainda vive através da sua igreja, porque Deus reproduziu-se outra vez em carne humana. Amém? Glória a Deus por isso. Você faz parte dessa nova criação.
De que outra maneira? Veja, ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizasse. Efésios 1:11, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você está contente por pertencer a Ele? Isso pergunta o profeta, tá bom? Agora, vamos ver como é que isso acontece. Como é que isso acontece na nossa vida? Como é que essas coisas se manifestam? Como é que a gente se torna isso? Como é que isso é produzido na nossa vida? Deixa eu achar aqui. Nós sabemos que a palavra é uma semente. E a palavra, ela vem até nós através da pregação, porque sem fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na mensagem, o 4º selo, parágrafo 54, tomando aquela profecia aonde o Espírito disse a Satanás: não toque no azeite e não toque no vinho. Então veja, não se trata de uma coisa intelectual, que a gente está lendo e tornando-se um intelectual, mas a palavra, quando ela cai no coração certo, ela produz um estímulo que vem pela revelação. Esse estímulo traz vida para dentro de nós. O diabo, Mormona fala que Deus proibiu Satanás de tocar o azeite e tocar o vinho. O vinho simboliza o estímulo, o azeite é o Espírito Santo. Então veja o que ele fala aqui. Agora, como o azeite simboliza o Espírito Santo. Então verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados à adoração. Veja, sempre relacionados à adoração. E o vinho, eu disse o que veio a mim, que o vinho simboliza que era o poder do estímulo pela revelação. E isso é quando algo foi revelado, dá estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação. Está vendo? É algo que Deus disse, é um mistério que não se pode entendê-lo, e mais adiante Deus desce e o revela e então prova que aquilo é verdade. Lembre-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. Nós temos a plena convicção de que esse ministério é verdadeiro, esta palavra nos foi revelada e Deus tem provado diante de nós que isso é verdade. Deus constantemente, não importa quão inteligente a pessoa possa ser, quão brilhante possa ser em sua mente, se Deus não respalda o que Ele está dizendo, há algo errado, certo? Porque é a palavra. Agora, quando Moisés saiu lá sob a inspiração de Deus e disse que vem as moscas, e moscas vieram, que vem o rãs, rãs vieram. Veja, e se ele dissesse que vem moscas e elas não viessem, então o que ele disse não era a palavra do Senhor. Veja, ele somente falou por sua própria palavra. Deve ter achado que devia haver moscas, mas não veio mosca alguma, porque Deus não lhe havia dito assim. E quando Deus diz a você alguma coisa, Ele diz, vai e faz isso, e eu estarei nisso, porque essa é a minha palavra, e Ele o mostra na Bíblia, então Deus sustenta isso. E se não está escrito na Bíblia, Deus sustenta isso a si mesmo, se é a palavra de Deus. E então, se é fora disso, é revelado a profetas. Nós compreendemos que todos os mistérios de Deus são dados a conhecer a profetas, e a eles somente, Amós 3:7. Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente, porque o poder do vinho natural, é para estimular, está vendo? É para trazer uma pessoa que está toda desanimada a um estímulo, está vendo? Bem, então agora, há um poder da revelação da palavra que dá estímulo de gozo ao crente, estímulo de satisfação, o estímulo de que está vindicado e está provado. É chamado na Escritura, como queremos nos referir a ele como vinho novo. Sempre nos referimos a isso assim,
e estes estão embriagados de vinho novo, está vendo? Muito bem, vinho espiritual. Acho que seria a melhor interpretação. Seria de vinho espiritual, como o vinho natural se revela em poder estimulado. Assim faz o vinho novo, quando revela a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Agora vejam, a própria palavra é Espírito. Quantos creem nisso? Então, o Espírito é a vida. Então, na semente está a vida. E como é que a vida entra para nós? Ou para dentro de nós? Através da palavra. Vamos ler São João 6. Sim, para ver se isso é verdade ou não. São João capítulo 6. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A própria palavra é Espírito. É Espírito em forma de palavra. E então, veja, quando ela é vivificada ou trazida à vida, o Espírito da palavra se põe a trabalhar e atua. Agora veja aqui, um pensamento tem que ser um pensamento antes que possa ser uma palavra. E então, quando um pensamento é apresentado, é uma palavra. Agora, este é o pensamento de Deus que Ele colocou na palavra. E então, quando recebemos dele, torna-se uma palavra. Deus revelou a Moisés o que fazer, Moisés falou e aconteceu. É assim quando realmente vem de Deus. Agora verificamos que isso estimula e dá gozo, porque é a palavra de Deus. E o vinho novo estimula quando revela a palavra. Então traz gozo imensurável. Algumas vezes estudamos isso, que traz tanto gozo que você fica transbordante. Agora eu sei que há muito fanatismo e pessoas ficam desordenadas. Sei que às vezes elas fazem isso quando a música é animada e tudo mais. Eu sei que isso acontece e creio nisso também. Mas tenho visto pessoas no dia em que, enquanto a música estava tocando, todos pulavam e gritavam. Mas quando a música parava, isso parava. Está vendo? Bem, isso ainda assim está bem, quanto a mim, contanto que as pessoas vivam corretamente. Mas agora, comece trazendo a palavra. Agora, é isso que realmente traz vida, é a palavra. Isso traz o gozo do estímulo do vinho novo. Está vendo? Sim, e foi isso o que aconteceu no Pentecostes, quando a palavra foi vindicada. Agora veja, Jesus lhe disse em São Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas subi a Jerusalém e espere até... Agora, qual foi o problema, ou qual foi a promessa do Pai? Joel 2,38. Verificamos que ele ia derramar o Espírito. E também Isaías 28, 19. Como haveria lábios estranhos e outras línguas e todas essas coisas. E eles subiram, e como estudamos, talvez um tenha dito, bom, eu creio que esperamos o suficiente, aceitemos pela fé. Bom, essa foi uma boa doutrina batista, mas não funcionou com aqueles irmãos. Agora, logo então isso tinha que se tornar uma realidade. E esperaram em seu ministério para a palavra ser vindicada. E quando você vier buscar o Espírito Santo, faça o mesmo. Sim, você pode aceitar pela fé. Você tem de aceitar Cristo pela fé. Está corretíssimo. E você aceita o Espírito Santo pela fé. Mas então deixe que o Espírito Santo venha e dê a circuncisão como testemunho de que ele aceitou sua fé. Então veja, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça. Mas Deus lhe deu o sinal da circuncisão, como confirmação de que tinha aceitado a sua fé. Assim, essa é a mesma coisa que devemos fazer. Devemos esperar no Espírito Santo até que ele tenha feito alguma coisa. Não necessariamente porque falamos em línguas, não porque dançamos, ou ficamos emotivos, ou gritamos. Até que tenhamos sido transformados, até que alguma coisa realmente tenha acontecido. Não me importa de que forma venha, contanto que tenha acontecido, isso é o principal, está vendo? E creio que falar em línguas e todas essas outras coisas são boas, mas só isso, propriamente dito, não funciona. E você sabe que não funciona, portanto isso não serve. Eu já vi feiticeiros falarem em línguas, já vi bruxos falarem em línguas e dançarem no Espírito,
certamente, colocarem um lápis ali e se escrever em línguas desconhecidas e alguém interpretar, isso mesmo, e dizer a verdade. Isso escreveu exatamente o que tinha acontecido e foi exatamente assim. Já vi jogarem pó na cabeça e se cortarem com facas e se cobrirem inteiramente com sangue de um gnu, e veja, invocar o diabo e assim por diante. Falar em línguas não é evidência. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, nada disso me aproveita. Veja, ainda que eu pudesse fazê-lo, está vendo? Porque essas coisas não significam que você tem o Espírito Santo. Mas quando ele, a pessoa, o imortal Espírito de Cristo, se torna seu salvador pessoal e o transforma e faz que seus pontos de vista estejam diretamente ligados ao Calvário e a esta palavra, algo aconteceu, sim, Senhor. Algo aconteceu. Ninguém terá de lhe dizer acerca disso. Você saberá quando acontecer. E o vinho novo, quando traz revelação, é revelado. E foi assim que aconteceu no Pentecostes. Eles sabiam que devia haver um Espírito que seria derramado sobre eles e esperaram até que aconteceu. E quando a vindicação da revelação ocorreu, então o estímulo estava sobre eles. Com certeza, eles ficaram entusiasmados também e saíram direto para as ruas quando estavam com medo e tinham fechado as portas e estavam nas ruas, quando tinham tido medo de um grupo de pessoas, pregando o evangelho a elas. Isso mesmo, está vendo? Algo havia acontecido, porque a verdadeira palavra da promessa havia sido vindicada. Agora, paremos aqui só um minuto. Se isso trouxe tanto positivismo àqueles homens, praticamente todos selaram seu testemunho com sangue, não importava o que viesse, enquanto viveram, eles nunca o deixaram, e permaneceu ali, porque a verdadeira palavra de promessa, vindicada, veja, a revelação tornou-se vindicada, e morreram, selando seu testemunho com o próprio sangue. Amém, amados? Muito bem. Agora, deixe-me tomar a mensagem de casamento e divórcio um pouquinho. Eu quero entrar num ponto aqui, talvez eu não acabe hoje, porque o tempo já está quase chegando no final, mas vai fazer parte. Então vamos só dar uma paradinha aqui para dar uma pensadinha. Então nós ouvimos a palavra, o Espírito dá vida àquela palavra, e quando ela vem ao nosso coração e é provada por Deus ao nosso coração, ela traz gozo, ela traz estímulo, porque aquilo é o Espírito Santo, e isso é que traz vida. Então, durante 7 eras da igreja, de Éfeso até a Laodiceia, nós sempre tratamos Jesus Cristo como sendo o noivo da igreja. Porém, ele vem agora para o casamento. E recorde, Adão foi noivo de Eva até o dia que ele entrou nela e botou uma semente nela. Então estavam inteiramente casados. Por isso a expressão é: e ela comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Lá foi uma semente natural. Trouxe Abel e trouxe Caim. Mas aqui agora, o segundo Adão, Jesus Cristo. Isso é uma expressão do profeta, eu até fico sempre com vergonha de falar sobre ela, mas é assim que a gente tem que entender. Nessa mensagem nós vamos ler casamento e divórcio. Ele explica que a igreja precisa de uma relação sexual, espiritual com Jesus Cristo, através da parte profunda da palavra. É difícil dizer isso, mas é uma verdade. Deus não faria todo esse barulho, 7 trovões, traria um profeta, pilar de fogo, desceria do céu na nuvem, para nada. Ele vem para reproduzir-se
a si mesmo em carne humana, através do ventre da sua igreja. Por isso nós estamos o tempo todo brigando contra o igrejismo, contra a vida de religião. Isso não resolve nada. Ontem eu estava explicando para o irmão, a mulher dele contando: não, mas pastor, eu não gosto muito de ler, eu gosto mais de ler a Bíblia. Eu falei: irmão, está tudo bem, eu também gosto de ler a Bíblia, mas se a senhora não lê a mensagem, nunca vai entender a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro fechado, e Deus manda um profeta para abrir a palavra. Se não houvesse necessidade de um profeta, Deus não mandaria um profeta. Porque a ordem mais elevada para revelar a palavra não é o pastor, é o profeta. Então ele vem ao profeta, e nós vemos aqui, nós, os pastores, e nos inspiramos, e temos que repetir o que já foi pregado. Porque a palavra falada é a semente original. E o sistema de Deus sempre é o homem, sempre. Nessa mensagem, qual é a palavra falando da semente original, ele explica assim: por que o anjo não foi pregar para Cornélio? Porque anjo não tem semente. Tinha que ser um homem para falar a palavra e colocar a semente dentro daquele coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas espera um pouquinho, o Espírito Santo veio direto a Maria. Momento. 500 anos atrás, um homem disse: a virgem conceberá. Então a palavra já foi falada. Não importa se demorou 500 anos, até que encontrou o ventre certo, para que o Espírito Santo descesse sobre aquele ventre e vindicasse a palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a palavra é falada, muito bem. Aí o Espírito Santo vem sobre a palavra e vindica ela, traz aquilo à existência. Correto isso? Agora vamos entrar num ponto que é muito delicado. Eu espero que eu consiga transmitir, como está aqui na mensagem: casamento e divórcio. E isso é uma coisa que eu já vi que isso às vezes causa um ponto de interrogação, mas é a Bíblia, né? É baseado em Ezequiel 34. Se quiser abrir a Bíblia comigo um pouquinho. Acho que Ezequiel 34 ou Ezequiel 36, tá? Não, Ezequiel 34. Desculpa, não é Ezequiel, estou enganado. Deixa eu ver se eu acho a referência aqui só. Desculpa, é Levíticos 21. Levíticos 21. Versículo 12. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele, eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher.
essa era a palavra para o sacerdote. Então, está se referindo agora a Jesus Cristo, tá? Ora, a mulher é a árvore. E ela é a árvore frutífera. Você é o fruto da sua mãe. O fruto do ventre é você, isso mesmo. E então, o fruto da árvore da vida, que estava no jardim do Éden, é Cristo. Através da mulher vem morte, através do homem na criação original vem vida. Nascer de mulher é morte, nascer de Cristo é vida. Dá para vocês entenderem? É aí. Agora vocês estão vendo aonde as deusas foram, onde estão? O primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva. Vejam, a multiplicação. Agora, a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo para repovoar a terra. Porém, ao princípio não foi assim. Deus somente fez um macho e uma fêmea, como ele fez suas outras criaturas. Veja, legal, exatamente como a igreja. Agora vamos, em vista dessas verdades vindicadas por Deus, examinar um pouco mais, se vocês quiserem. Muito bem. Agora isso pode ferir só um pouquinho, até que cheguemos ao âmago da questão, porém vou lhes mostrar a verdade. Não há ministro que possa se casar com uma viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem. Procure nos Levíticos, também em Ezequiel. Isso lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Esse tipo é da Virgem noiva de Jesus Cristo. Por 7 eras a igreja foi uma noiva. Ele ainda não tinha entrado nela. Veja, porque eles manuseavam o fogo de Deus. Os sacerdotes manuseavam, os filhos de Arão. Nós não temos tempo de ler isso tudo e sair por volta de meia-noite. Nós temos 20 minutos ainda, e aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus, de modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. Então, ainda hoje também, quando nós vamos separar um homem para o ministério, também faz parte do requisito que sua esposa não seja tocada. Se ela foi, nós dizemos a ele: ninguém tome sobre si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Se não foi guardado, é porque Deus não tinha planos com aquele ministério. Se foi guardado, é porque Deus tinha planos. Porque o sacerdócio está representando a Cristo, ele vai mexer com as coisas do altar, com a palavra, com tudo mais. Lá atrás, nós somos muito mal ensinados, muito. Lá atrás, nós casamos pastores com 2, 3 casamentos, ordenamos pastores que tinham 2, 3 casamentos, ordenamos pastores que nem tinham filhos, nós ordenamos pastores que a mulher não era virgem, fizemos tanta coisa errada. Mas depois que a palavra foi revelada, o que estava para trás não tinha como consertar mais, mas dali para frente, nós nos tornamos culpados se fizermos aquilo de novo. Bons homens, com dom, talentosos, com dons espetaculares, mas o diabo não poupou lá fora. Essa é a razão, escuta com atenção, eu sei que está um culto que você está mais parece uma escola dominical, mas está tudo bem, vai entrando como um ensinamento. Escuta, às vezes as pessoas não percebem, o diabo vem acabando com a família desde a década de 50. Lá atrás, as crianças liam as histórias em quadrinhos do Walt Disney, Tio Patinhas, Tio Dono, Tio Pateta, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Não havia pai e mãe, só havia tio, tia e sobrinho. O diabo já vinha minando as nossas mentes
para mostrar que uma família podia ser de tio e sobrinho. Mas o diabo estava preparando a humanidade para um grande batismo, para que não houvesse mais diáconos e não houvesse mais pastores que pudessem pregar a palavra. Mas Deus guardou. Como ele disse a Elias: eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Porque Deus guarda, ele traz aquele homem. Agora, quando Deus conhece o futuro daquela pessoa e não guarda, é porque Deus não iria usá-lo. Nós até aprovamos, mas Deus não aprovou. Porque isso está representando Cristo e a igreja. Agora, é lógico que dentro de um tabernáculo não tem só a função de pregador. Quantas coisas podem ser feitas por quem quer trabalhar? Agora, lidar com o púlpito, lidar com a Santa Ceia, lidar com os sacramentos, Deus vai ter que guardar esse homem e guardar essa mulher. Quantos podem dizer amém para isso? Como disse o meu irmão, né? Eu vou tocar num ponto crítico. Por favor, né? Eu sou seu irmão, eu te amo e você me ama. Agora veja, este tipo é a virgem noiva de Jesus Cristo. Eu só estou lendo isso aqui porque eu quero chegar num ponto onde a verdadeira igreja terá que ter uma relação espiritual profunda com a palavra de Deus. Eu não posso me dar ao luxo de dizer assim: não, mas eu não gosto de ler. Você não gosta de ler? É melhor buscar esta fome do Espírito Santo, porque a mulher comeu a palavra e ela ficou grávida. E Adão comeu, e comeu com Eva. Do que está falando? Você é fruto da sua mãe. Aqui não é uma palavra santa, para não causar, para quebrar, ser um sacrilégio. Por isso aqui em Apocalipse, e João comeu. Em outras palavras, João recebeu uma semente. Essa aqui é a verdade. De onde veio? Ele comeu o livro. De onde vem? Da palavra de Deus. Esse tipo é da virgem noiva de Jesus Cristo, porque eles manuseavam fogo, né? Então, já li isso aqui. Um Deus imutável disse assim: eles não podiam se casar com outra mulher. E uma mulher que tivesse sido tocada por um homem, mostrando em tipo aqui, se vocês querem ver isso, que a igreja do Deus vivo é puramente inadulterada a palavra de Deus, e não uma denominação que foi manuseada por um homem. Lembre-se, nós estamos tratando das 10 virgens. Ela vai casar com um sacerdote. Ela não pode estar tocada por credos e dogmas. Ela está pura para receber a palavra falada. Não está você feliz? Eu estou muito feliz. Porque esta palavra é Jesus Cristo. Então Deus guarda a igreja, assim como Deus guardou Sara. E Abimeleque não botou seus credos nela, Deus também guardou a igreja. Amém? Porque assim, sabe, às vezes, eu tenho visto algumas mensagens misturadas com pregações denominacionais e o povo não está percebendo. Mistura o que um denominacional pregou com a mensagem para mostrar um ouro mais brilhante. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ela é uma virgem. E ele também vem virgem, inadulterado, para colocar uma semente de palavra em sua igreja. Por isso disse o profeta, disse o anjo: não fumes, não bebas e não prostitua. A água entrou limpa e saiu limpa. É a confiança que temos. Veja. Note, leiamos isso. Eu quero trazer isso a vocês, Mateus 5. Jesus falou aqui de algo que é realmente de vital importância. Nós queremos ver isso. Mateus 5. Eu marquei algumas das coisas que eu ia dizer somente aos homens, de modo que fui dificultoso eu dizer isso diante das irmãs. Agora, irmã, eu quero colocá-la no lugar que a palavra de Deus lhe prometeu. E você trata então de ficar bem nesse lugar. Mateus 5,32, eu quero que você note aqui para provar esta mesma ideia de um e muitas e assim por diante. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio.
Isso é Jesus falando, aquele que disse: ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por fornicação, faz que ela cometa adultério. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada cometeu adultério. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela, não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto, porém não é para ele, faz que ela, não ele. Você tem que fazer a palavra andar em continuidade, veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz, faz que ela, não é dito contra ele casar, mas ela. Por quê? Cristo é o tipo. Note, é dito que ele não pode casar novamente. É dito que ele não pode casar novamente somente com uma virgem. Ele pode casar novamente, ele pode casar novamente se é com uma virgem. Porém, ele não pode casar com a esposa de outro, de jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não me importa quem ele seja. A Bíblia disse: qualquer que casar com a repudiada vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas. Está vendo esse original ali atrás? Ao princípio não foi assim. Casar novamente, agora note, ele pode, porém ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira, agora igual a Davi e os demais. Agora note em 1 Coríntios 7,10. Note, Paulo manda a mulher que se divorcia do marido permanecer solteira ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem de permanecer solteira, porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentira. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus. Anda em continuidade. Está vendo como há uma linha de pensamento que foi para leste e outra foi para oeste, assim por diante? Você tem de voltar à verdade para descobrir o que é isso. Sempre tem sido dessa maneira. E esse é o pacto regular com Deus ao princípio. Primeiro, antes do princípio, ao princípio havia somente um macho e uma fêmea. Depois que o pecado entrou, então houve um homem e uma porção de mulheres. Anda dessa maneira na natureza. Cada animal, seres humanos e carne natural é animal. Nós somos mamíferos, nós sabemos disso, todos nós, veja, e é toda a natureza de Deus em continuidade. Porém, agora que os selos estão abertos, o Espírito da verdade nos dirige à palavra. Isso explica porque todos os erros aconteceram no decorrer das eras, porque os selos não estavam abertos. Isso não estava revelado. Notem vocês, não se pode fazer as sombras falharem, como eu lhes preguei ontem à noite acerca da sombra no chão. Tem de aparecer certo. Como pode haver a sombra de um elefante passando no chão e um homenzinho magro e alto aparecer se mostrar ser o elefante? Ou o elefante um homenzinho magro e alto? Agora, se vocês notarem, isso é em perfeito tipo. Agora, há uma genuína mulher virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar ao seu filho alguma coisa melhor que uma esposa, ele teria dado isso a ele. Porém, ela está projetada para ser um ato sexual, e nenhum outro animal está projetado dessa maneira. Nenhuma outra criatura na terra está projetada dessa maneira. Essa é a razão por que se vê poligamia, por causa disso. Foi isso que a introduziu. Agora veja, na análise final, veja, há um Jesus Cristo, um homem, e este é Deus, Emanuel. Porém, os membros de sua esposa são muitos. Veja, milhares e milhares e milhares. Sua esposa, a noiva, a igreja. Vocês entendem?
Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido introduzido, multiplicai-vos para encher a terra, quando ela ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Ali mostra então que a noiva tem de vir da palavra por multiplicação espiritual, enchendo a terra. Agora, no ato sexual, as linhas de pensamentos têm essas duas coisas misturadas. Portanto, não se pode fazer assim. Você precisa trazer isso de volta à verdade, a este respeito, como era no princípio. E no fim haverá um Senhor Jesus e sua noiva. Muitos, veja, singular, vocês entendem? Havia um Davi e um trono. Um rei, segundo o coração de Deus, com 500 esposas, Jesus sentado em seu trono, aleluia, no milênio, com uma esposa, como foi no princípio, criada na terra, pela mão do Deus Todo-Poderoso, na ressurreição de muitos membros, aí está você. Agora, mulheres, esforcem-se para ser isso. Entrem em Cristo, então vocês não estarão nessa desordem imunda lá de fora. Porém, enquanto você for apenas membro de igreja, tentando viver moralmente e bem, você própria, você nunca atingirá isso. Nem pode um homem atingir isso fora de Cristo. Paulo seguiu dizendo, mas se estão em Cristo, não há nem macho nem fêmea, são todos um. Todavia, para endireitar este casamento e divórcio, de modo que você saiba o que era certo e o que era errado. Agora, ele claramente mostra aqui, nesses tipos, há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Notem, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina a qualquer momento que queira. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a esposa e casar-se com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo? Todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados. Veja a criação original. Não o subproduto em nenhum lugar. Não há igreja. Melhor, não há igreja. A noiva através da palavra, não a mulher. O homem cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isso. Sempre a mulher. Porém, ela pode ser a noiva de Cristo. E lembre-se, ela sendo uma parte do homem, a Bíblia diz, veja, não permito, porém, que a mulher ensine ou use de qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas o subproduto foi enganado. Salvar-se-á, porém, se permanecer na santificação e com modéstia, e dando à luz filhos e tudo isso, porque então ela se torna parte deste homem. Porque Deus não matou Sara sentada bem ali, negando e mentindo bem na face de Deus? Sentada ali como um homem mortal, comendo carne, comendo pão, bebendo leite, e ele disse, por que se riu Sara ali atrás dele na tenda? Veja, ele nunca havia visto. Como pode ser isso? Ela disse, eu nunca disse isso. Disse Iraque, veja, que coisa, dizer a Deus que ele é mentiroso em sua face? Porém, ele não poderia tomá-la, porque ela era parte de Abraão, ele não poderia feri-la sem ferir Abraão. Agora, vocês mulheres, vejam onde se encaixam, e a Bíblia diz, vocês mulheres, sejam como Sara, foi que a si mesmo se ataviava com traje decente, viveu honesta e fielmente ao seu próprio marido, amando-o, tanto que ela o chamava seu senhor, seu dominador, ele era dono dela. E vocês, algumas das mulheres, vestem essas roupas obscenas e saem aqui para se exibir perante os homens. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então quem é culpado, o homem ou você? Ele é um macho, feito de modo que pudesse tomar este ato. Veja, e você é uma fêmea que deveria recusar. E por que você se exibe assim? Não é para conforto, você sabe que não pode ser. Quando você está quase morta de frio com esses shorts. Veja, não pode ser para conforto. Então o que é isso? É para imundície. Você se recusa a admitir isso, porém é a Bíblia que diz assim, e é a verdade. É um espírito imundo que está em você, você não quer ser imunda, porém você não compreende, espiritualmente você é imunda porque está se apresentando como imunda. Agora, um homem, seus velhos joelhos nodosos, sujos,
E se ele estivesse quase sem roupa alguma, não faria qualquer diferença. Seu corpo não é tentador. Por quê? Ele estava na criação original. Caráter devia ser. Porém, você é um subproduto pelo qual tentar. Deus, tenha misericórdia. Ó, que coisa, este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando ele terminar. Agora note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira, porém ela não pode repudiá-lo. Ele pode me fazer, ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar, porém, ó irmão, é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali, eu estou liquidado. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada, ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem. Como Davi, ele casou com Abigail, ou que houve um homem chamado, um louco, ele tinha uma esposa que era Abigail, e Davi casou, e ele era rei, não sacerdote. Davi casou com aquela viúva, mas ele não era sacerdote. Porém, um sacerdote não podia fazer isso, porque tinha tocado, ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher de algum homem. Assim, isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva terá de ser inadulterada, a palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar. Você poderia imaginar uma noiva correta com um seio deslocado e outro, alguma outra coisa errada? Você sabe, essa não vai ser a noiva. Ela é perfeita, ela é em tudo a palavra, não uma palavra faltando em parte alguma, não. Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isso, provou isso nos dias quando Lutero e Wesley e os pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele ao ter relacionamento sexual, espiritual, para ficarem grávidas com a parte profunda da palavra. Ela se recusou. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isso, e permita-me dizer isso, vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra, elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recuse a um homem seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Você se lembra na Bíblia quando o rei casou-se com Esther? Porque a rainha se recusou, ele simplesmente obteve outra para si. O que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa como a mulher que se recusa a ser esposa para seu marido. E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos para produzir filhos desta era. Nós não somos luteranos, não somos wesleyanianos, nem somos pentecostais. Nós temos de ser os filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para produzir um filho desta era, o filho semente. Amém. Eu espero que você entenda. Não poderia engravidar, não. Assim o que ele fez, repudiou em divórcio, porém ela não ousa repudiá-lo, ele a repudiou, e ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicando-o mesmo por si próprio. Seus filhos começam, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isto está amadurecendo completamente. Ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma amável, pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será a noiva puramente inadulterada da palavra. Amém e amém. Espero que vocês entendam isso no ar. Ela será a filha grávida de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos nos pôr de pé então, amados. É uma leitura, eu sei que sempre cansa, mas eu queria chegar nesse ponto. Vamos orar e agradecer a Deus.
Senhor nosso Deus, nós não podemos repudiar nenhuma palavra. Nós não podemos repudiar a Cristo. Ele pode nos repudiar quando nós nos negamos a receber a palavra. Mas nós não podemos repudiá-lo. Ele pode nos deixar se nós negarmos o nosso ventre, se nós não quisermos que a palavra entre em nós. Ele pode nos deixar, mas nós não ousamos deixá-lo. Não podemos, porque Ele é tudo para nós. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Rei, Ele é nosso Senhor. Ele é o único que pode nos tirar da sepultura. Ele é o único que pode nos transformar. Ele é o único que pode nos levar no arrebatamento. Ele é o único que pode nos salvar. Denominação rejeitou a Cristo, então em consequência Jesus os repudiou. Mas Deus encontraria uma verdadeira igreja que receberia toda a palavra, uma que creria na parte profunda da palavra, estaria engravidada de Jesus Cristo para produzir Jesus outra vez. Pai, ajuda-nos. Eu sei que o Senhor, como sacerdote, não pode tomar uma igreja contaminada com credos. O Senhor teria que tomar uma igreja virgem para a palavra, uma que cresce em toda a Bíblia. Oh Deus, assim como o Senhor guardou a mulher de Abraão, Sara, o Senhor tem guardado sua igreja, porque haverá uma igreja sem mancha, sem mácula, inadulterada. Oh meu Deus, esta é a verdade da palavra. Pai, firma nossos passos nesta verdade, porque Deus nos guardou por todos esses anos. Passamos pelo sistema religioso, mas aquilo nunca entrou em nós. E hoje nós entendemos que foi porque Deus nos guardou. Foi porque Deus nos livrou de crer em doutrinas falsas, em ismos como protestantismo, catolicismo, tanta coisa, doutrinas feitas por homens. Deus nos guardou. Não foi nós, foi Deus quem nos guardou. Por isso haveria 10 virgens, 10 mulheres guardadas. 5 delas receberiam a palavra, 5 delas seriam engravidadas, 5 delas dariam a luz a Jesus Cristo outra vez em carne humana, porque tem que ser toda a palavra. Então, Senhor, nesta noite, que aquilo que não foi dito possa ser completado pelo Espírito Santo. Obrigado porque tens vindo a nós nesse tempo do fim, para trazer um filho da palavra. Aquilo que o primeiro Adão falhou, mas agora Jesus não vai falhar. O segundo Adão não vai falhar, porque antes que o homem entre, antes que Satanás entre, ele entrou primeiro, e a porta se fechou. Por isso, meu Deus, vivifica nosso coração com este poder da palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê um abraço no seu irmão e depois faça a sua oração. Não saia sem orar. Deus te abençoe.